Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa Retratos e hoje recebendo o ex-jogador Wilson Piazza. Piazza, falávamos no bloco anterior, né, do início da sua carreira, né, no Renascença e agora eu queria que você falasse assim, dessa sua ida para o Cruzeiro. Eu profissionalizei em 62, 19 anos. Fiquei ainda em 63 e ficou aquela coisa, Cruzeiro e Renascença, um tipo assim. Eu tinha o passe livre, embora o normal à época era chamar passe preso. Contrato de gaveta, né? Quando terminei o meu contrato com o Renascença, eu tinha passe livre. Mas ficou no segundo ano, que foi 63 no Renascença, ainda aquela coisa de ir para o Cruzeiro. Só que o Cruzeiro já tinha muitos jogadores na posição. Aí eu continuei no Renascença. E até a chamada preferência, entre aspas, que se dizia ter o Cruzeiro sobre essa questão da minha transferência para qualquer outro time, eu falei com o Hugo, falei, Hugo, não era o procurador Hugo, era um amigo. Sim. Falei, Hugo, é o seguinte, se ano que vem eu não for para o Cruzeiro, que aí seria 64, conforme foi, eu não vou dar mais essa preferência para o Cruzeiro, não. Aí eu vou acabar com isso e tal. Tanto que em 64 eu fui procurado pelo falecido Januário Carneiro, que era presidente lá do Vila Nova, aquela coisa toda, para tentar me levar para o Vila Nova. Né? Só que aí acabou as coisas se ajeitando e eu fui parar no Cruzeiro. Foi parar no Cruzeiro e chegou no momento que o Cruzeiro, como você falou anteriormente, não era ainda a grande força no futebol mineiro, né? Isso. Dividia as atenções com a América, Vila Nova e o Atlético, mas que formou um time histórico, né? A partir de 66, um time que entrou para a história do futebol brasileiro. Você acha que foi uma coincidência? Quer dizer, obviamente que o momento certo no lugar certo. Você já sentia, já quando chegou no Cruzeiro, que você estava participando de uma equipe que faria história? Não. Sinceramente, não, mas era uma possibilidade de alguma coisa melhor. Tanto porque tivemos dificuldade, aquela turma nova, até eu, o próprio Tostão, de ascender a equipe de imediato, porque a Seleção Mineira, que foi campeã brasileira em 63, que foi o último campeonato de seleções, daqueles jogadores, todos campeões que pertenciam ao Atlético, Cruzeiro, América, não tinha nenhum mais no futebol mineiro já em início de 64. Todos os jogadores tinham sido transferidos para o eixo Rio-São Paulo, que sempre foi a vitrine, né, do futebol brasileiro, o eixo Rio-São Paulo. E aí, quando eu fui para o Cruzeiro, eu vi mais essa possibilidade, porque não tinha médio volante, renovação, né? Não tinha jogadores assim, tão fortes, que a gente poderia ter essa chance. Sim. Só que transferi para o Cruzeiro, mas o Cruzeiro resolveu reforçar a sua equipe naquele ano. O Wilton Chaves, que tinha sido campeão brasileiro, aí o Cruzeiro trouxe para meio de campo, que seria o titular. Sim. E só não foi por causa de uma contusão que ele sofreu no início do campeonato, que me deu a chance de, bem ou mal, começar a ser titular no Cruzeiro. O Cruzeiro trouxe o William, trouxe o Procópio de volta, que todos tinham sido campeões brasileiros em 63. Certo. E aí, aquela turma nova, principalmente da base, que era do juvenil, o Natal, o Pedro Paulo, o Tostão mesmo, que tinha chegado do América, que estava no Cruzeiro naquela época, todos esses começaram a ter chance do profissional, conforme eu também. Então eu cheguei no momento que esses jogadores que eram considerados até importantes lá no juvenil, estariam tendo oportunidade no time principal. Isso em 64. Tanto que o Cruzeiro, apesar de nós termos atuado com variações, às vezes não de titulares, mas às vezes entrava um pouco, saía até adaptar ao profissionalismo, tanto que o Cruzeiro não foi campeão em 64. Quem foi campeão em 64 foi o Siderúrgica, com uma campanha muito boa. Mas é interessante que, por bem do Cruzeiro, aqueles garotos saídos da base começaram a encaixar no time. No primeiro turno, nós não fizemos um bom primeiro turno. Já no segundo turno, a equipe do Cruzeiro de 64, embora o Siderúrgica tenha sido campeão, não perdeu, acho, para mais ninguém. E já começou a ficar entrosada. Quando chegou 65, que a gente pegou, principalmente com a chegada do Mineirão, oportunidade de transferência, onde a gente jogava de Barro Preto, Independência e tudo, ir para o Mineirão com aquela equipe jovem, já começou a equipe mostrar serviço e mostrar de forma que o torcedor gostava.
que é fazendo excelentes apresentações e ganhando bem. E coincidiu com a era Mineirão, né? Isto. Eu acho que o Mineirão foi o divisor de águas do futebol mineiro e principalmente na história do Cruzeiro. Porque se nós não tivéssemos tido o Mineirão, com certeza, desses jogadores... Na sua história também, Mineirão de 66, e você foi convocado para a Seleção Brasileira pela primeira vez em 67. Isto. E aí iniciou uma fase também... diferenciada na sua carreira, 67, com um período um pouco complicado, 68, você sofreu uma contusão grave no Maracanã. Isso, quebrei a perna no dia 2 de junho de 68. Contra o Uruguai, se não me engano. Contra o Uruguai. A seleção brasileira que ia fazer Foi o momento mais difícil da sua carreira, Piazza? Foi, eu achei que ali, eu já vinha com um problema na região do pubis, batalhando a partir de 67, durante o ano de 67 todo. Tanto que eu fui descobrir a forma de tratamento em 68, lá em São Paulo, com o doutor João de Vicens, que era o médico do Palmeiras, que é chamada sifisite pubiana, ou seja, na região do pubis. E naquele tempo, o tratamento era um tratamento feito na base de cortisona e xilocaína, e que acabaria deixando sequela, conforme acabou deixando sequela. Mas eu fui um pouco prejudicado na sequência da minha profissão, não é? Sim. Mas ainda assim, graças a Deus, consegui, nos momentos importantes, estar presente e conquistar coisas importantes. Aí você superou essa fase, 69 disputou eliminatórias e veio em 1970. A seleção do Saldanha, né? Depois do Zagallo. A seleção mais famosa da história do futebol mundial, podemos dizer assim. Isso, graças a Deus. Você trabalhou com o Saldanha e depois com o Zagallo, mas mudou de posição, né? O porquê dessa mudança do meio de campo para o quarto zagueiro? Foi casual. É que a única vez que eu tinha jogado com a zagueiro foi um Atlético Cruzeiro, em 67, famoso 3-3. Para mim foi o maior jogo da história de Cruzeiro Atlético, inclusive que eu tenha participado, foi esse 3-3. Pela forma que aconteceu, 3-0 para o Atlético, o Cruzeiro buscou empate no segundo tempo, conseguindo os 3-3. Isso foi pelo retorno do Campeonato Mineiro, segundo tudo, Campeonato Mineiro 67. E nesse jogo, nós tivemos o Tostão que machucou logo no início do jogo, que era o principal jogador do Cruzeiro, um dos principais, né? E o Procópio, que estava jogando com a zagueira, e foi expulso. E aí nós ficamos com 10. E aí, quem ia ficar no lugar do Procópio? Não podia fazer substituição mais. Sim. Resultado, o Zé Carlos, que tinha entrado no lugar do Tostão, era um jogador muito técnico. Então, aí eu falei, bom, eu tinha uma facilidade um pouco de colocação e tratava de dar cobertura à parte defensiva, então fui para a quarta zagueira ali. Isso foi uma decisão sua? Você, como capitão, tomou essa decisão Naquele momento do Atlético Cruzeiro, naquele momento, não. Tanto para o treinador como para mim mesmo, e todo mundo sentiu que era o único a ocupar a quarta zaga naquele momento para terminar o jogo do Atlético Cruzeiro, foi ir de quarto zagueiro. Então foi o meu primeiro momento. Na seleção, o que aconteceu que com a saída do Saldanha e entrada do Zagallo, com o Saldanha eu era titular, capitão, né, e na minha posição. Com a entrada do Zagallo, pouco tempo depois, eu já não era o titular, não era o capitão e era um dos prováveis cortados. Sim. Né? Só que eu pus aquilo que sempre tem que ter o jogador. Olha, se cortar, vão me cortar sabendo que eu estou bem. Sim. Eu não vou dar chance. Se é teste de culpa, eu tenho que ser o primeiro. Se não for, eu estou lá entre os principais. Se é no coletivo, eu vou no coletivo, por isso que a gente fala que os titulares treinam e os reservas jogam. Tá certo, Piazza. Vamos para mais um intervalo e daqui a pouco nós voltamos com retratos, hoje conversando com Wilson Piazza. Não saia daí.